Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Mais uma vez eu quero compartilhar da palavra poderosa do Senhor, o Evangelho genuíno de paz, de amor, de esperança, de fé e de confronto para a tua vida também. E de confronto para que você entenda que o confronto serve para que nos aperfeiçoe e para que eu cresça, para que eu saia do período de criança para uma maturidade de uma pessoa que pensa e reflete com discernimento. Então a palavra de Deus que eu quero compartilhar nesta noite de terça-feira, amados, está em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50, que fala sobre a mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Uma passagem tremenda e poderosa, que faz a distinção ali de um adorador, de uma pessoa que realmente se arrepende e talvez de uma pessoa que é soberba e não fez conforme deveria fazer. Essa palavra nos revela tal situação. Ela diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, regava-os com lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Vamos até aqui, depois nós continuamos o texto, amados. Esse texto é tremendo porque esta mulher pecadora, amados, e este homem, o fariseu, a qual recebeu Jesus em sua casa, havia uma necessidade em que ele recebesse Jesus na sua casa. Isso tudo estava diante de Jesus, claro. Para Jesus estava claro. Mas para o fariseu, ele queria que este homem que estava fazendo prodígios e maravilhas, eu quero recebê-lo, eu quero convidar meus amigos e quero que saibam que eu sou amigo dele, que eu tenho interesse pelas coisas de Jesus, porque estava vendo os milagres, o que estava acontecendo, onde Jesus passava as coisas ficavam claras, ficavam absurdamente impactantes, porque as pessoas eram impactadas. E este homem, este fariseu, queria um homem de influência na sua casa. E Jesus agora era um homem de influência. Para os escribas e fariseus, para os doutores da lei, para alguns deles já estava sendo um incômodo. Até queriam matá-lo, que isso vem depois. Porém, neste momento, o fariseu queria algo para que chamasse a atenção dos seus amigos. Só que não entendia que por causa daquilo, por causa deste convite, havia um propósito. E ele convidou Jesus, Jesus aceitou e foi. Estava Jesus entre eles, talvez conversando, debruçado à mesa, falando das coisas do reino, e eles perguntando coisas e Jesus esclarecendo, e de repente vem uma mulher pecadora, que a palavra de Deus diz que ela entra por detrás de Jesus, unge os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos e chora diante do Senhor. Amados, essa palavra nos revela a humildade e o arrependimento daquela mulher. Aquela mulher não poderia estar entre eles porque era pecadora, ao ponto dele lembrar, se esse fosse realmente profeta, olha a dúvida e olha o entendimento, ele não acreditava plenamente, não tinha convicção de quem era Jesus, porque se ele tivesse, jamais teria falado isso. Se este homem, se fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele, quem é e por quê e quem está tocando. Ou seja, ela era uma pecadora, ela não poderia estar próxima aos escribas, próximos aos fariseus e nem tocá-los, nem entrar na casa deles, jamais, nem na sinagoga. Mas ela entrou, ela rompeu em fé, porque sabia que ali estava a esperança dela. A única esperança estava em Jesus Cristo e a única esperança da nossa vida está em Jesus Cristo. As pessoas procuram vários subterfúgios. Algumas pessoas aqui, amados,
amados, nesse mundo, nesta terra, procuram leitores de mão, aquelas pessoas, não o código de barra, o leitor de mãos que você tem um chip, não, nada disso. Eu estou falando leitura das mãos, leitura através de cartas. Amados, buscamos todos os tipos de coisas, quando podemos buscar no autor da nossa fé, naquele que nos revela todas as coisas que estão até ocultas por amor de nós, o Senhor. Agora, não é uma cartomante, não são leituras de carta que vai te dar o destino da tua vida ou para que você saiba do teu futuro. Não são pessoas que fazem leitura de mãos que vão declarar o que você tem, o que você vai passar e o que será do teu futuro. O futuro só pertence a Deus, a mais ninguém. Não é um lugar que você recebe espíritos mortos ou declaração de pessoas que já morreram, que vão declarar o que vai acontecer. Amados, a palavra de Deus não revela isso. Isso é fora do contexto bíblico, fora da palavra. A palavra, nós não vamos entrar em detalhes do que a palavra diz disso, porque o texto não é especificamente para isso, mas nós vamos entrar em outra oportunidade. Agora, nós precisamos entender que estas coisas são superstições, são coisas que nos influenciam porque o homem quer receber coisas, quer receber palavras. Agora, a palavra de Deus que nos revela a verdade absoluta, profunda, íntegra, muitos de nós não a querem, muitos de nós não a recebem. Ou seja, eu não posso simplesmente receber a palavra e não vivê-la, porque a palavra de Deus diz que é através da fé em Cristo Jesus que eu sou salvo, através das obras, das boas obras, ou seja, a fé sem obras é morta, mas eu preciso exercer a fé, me arrepender para que haja salvação. O arrependimento é necessário, amados. E isso revela a esta mulher, ela se arrependeu. Esta mulher, ela se arrependeu genuinamente, ao ponto de romper em fé e saber que ali estava a salvação. E Jesus declara àquele homem, por causa do pensamento dele, olha, Simão, ao ver isso, o fariseu o convidou, falou, quem e qual é esta mulher, porque é pecadora? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia, mestre. E ele faz uma analogia, faz uma declaração de um credor que emprestou mais para um, mais para o outro, e qual deles seria aquele que deveria entender. Eu vou dizer aqui, voltando para ele, replicou, respondeu Simão, suponho que quem mais perdoou, ou seja, que devia mais, aquele que fez o empréstimo perdoou aos dois, mas aquele que devia mais, ele supôs que deveria ser aquele que julgaste bem, ou que seja, que replicou, Simão, suponho que quem perdoou mais. Então ele entendeu, devia mais, eu perdoo, Jesus perdoou, a pessoa que emprestou perdoou, então isso ficou claro para eles. Mas o interessante é que Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. A cerimônia do lava-pés, que era uma tradição judaica. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo e ela, entretanto, desde que entrei não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Amados, isso era um confronto para todo doutor da lei, para todo escriba, o fariseu, o doutor da lei, porque ninguém perdoa pecado a não ser Deus para ele. Mas Jesus, através da soberania do Senhor, porque veio como homem, ele tinha poder para perdoar os pecados e perdoou. E lembrou a Simão, este fariseu, olha Simão, você não cumpriu com as doutrinas judaicas, mas esta mulher que você diz que é pecadora, que você diz que eu não conheço ou não poderia recebê-la, ela fez tudo isso e não cessa de lavar ou beijar os meus pés. Você nem sequer lavou os meus pés, não me deu água para lavar os pés, nem sequer me beijou, nem sequer me ungiu a cabeça com óleo. E ela ungiu com alabastro os meus pés. Então, amados, ele dá uma declaração no meio daquela sociedade que queria ver coisas, que queria interpretar quem era Jesus. Ele dá uma lição de vida, uma lição de esperança, uma lição de amor, para que eles entendessem, eu sei quem ela é.
Vocês é que não sabem. Vocês não sabem nem quem ela é e nem quem eu sou. É isso que Jesus estava dizendo. E eu tenho poder para perdoar. Eu tenho poder para extinguir todo o pecado. Eu tenho poder para dar a ela a oportunidade da paz, da esperança, do amor e da salvação que está em mim. Isso Jesus está falando, está em mim, só em mim está a salvação. Mas Simão, você não entendeu, e os demais que aqui estão também não entenderam. E isso aconteceu, essa reunião, você me convidou para que todos entendessem que eu tenho soberania, que eu tenho a primazia e que eu posso perdoá-la. E Jesus declara no final do versículo, no versículo 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou seja, não importa o que as pessoas estavam pensando ou dizendo de Jesus, o importante, o que Jesus queria é mostrar a eles que esta mulher se arrependeu, uma pecadora, que se arrependeu dos seus pecados. Jesus deu a ela a oportunidade da salvação, porque ela exerceu a fé. Jesus quer isso de mim e de você, amados, que nós exerçamos a fé, para que Ele possa fazer uma obra tremenda na minha e na tua vida. Uma obra que você não conhece, uma obra que você ainda não viveu. Não uma obra de você usar, amados, eu não sou contra quem usa terno e gravata, sapatos terno de linho fino ou sapatos de verniz, não. É bom, é bonito, é agradável. Se você se sente bem, amados, continue usando. Se você se sente bem e usar um terno refinado, um terno italiano, ou um sapato de verniz, e você quer a igreja e entende que a glória de Deus está no terno, ou somente porque você usa o terno, continue fazendo. Mas, amados, se você faz isso porque a sociedade ou o regime denominacional teu exige isso, que não tem nada vinculado com a palavra no texto e no contexto, nem no Antigo nem no Novo Testamento. As vestimentas, a palavra de Deus diz às mulheres que elas não deveriam se expor, mostrar o seu corpo aos homens. E a vestimenta dos homens que deveriam cobrir, nos guardar. Mas ela não fala de nada sobre terno e gravata. Portanto, amados, isso é só um detalhe. Não se prenda nisso. Não se incomode com isso. O que interessa é que nós vamos ver homens e mulheres vestidos de pano de saco, vestidos de maltrapilhos, vestidos de roupas rasgadas, proferindo a verdade, como João Batista no deserto, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel, e sendo cheio do Espírito Santo e o poder de Deus se manifestando. Amados, eu não sou contra a vestimenta. Se precisar, eu usarei um terno. Eu uso terno de vez em quando, muito raramente, mas uso. Não estou falando contra. Eu estou dizendo que não se prenda a isso. Por favor, se prenda, amados, e ouça a palavra verdadeira, genuína do Evangelho de Cristo, que dá a mim e a você a oportunidade de uma nova vida, de entender que aquele que se arrepende genuinamente em Cristo, Ele tem poder para te libertar, te curar e te salvar. E só há nele a salvação. Que esta palavra chegue até você, amado, como rema ao teu coração, para que você entenda que a soberania de Deus, que o poder dele está acima e excede todo entendimento humano e terreno, que diz que um templo é uma igreja luxuosa, que deve ter espelhos e vidros e mármore por todo lugar. Um templo é aquele que você senta em conforto, em sofás ou cadeiras almofadadas, com muito conforto. Talvez digam que um templo precisa ter todos os homens de Deus, os maiores autoridades da eclesiástica daquele lugar, as maiores autoridades de discernimento lá no altar. Quando o patamar elevado não é para homens, é para o Senhor, é Jesus que está acima de todas as coisas, portanto, a evidência não pode ser o homem. Nunca foi e nunca será. O homem é segundo plano, primeiro o Senhor. Ele é que é a primazia, Ele é que é a majestade, a suprema primazia, o excelso Criador. Ele é o restaurador de vidas, o que dá vida, o que dá esperança e que te dá a oportunidade da salvação. Creia nisso, em nome de Jesus, e que você seja livre
do pecado, se arrependa para que Jesus possa fazer uma boa obra, uma tremenda obra na tua vida, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.